somente nos últimos 20 dias aqui em Umuarama, o município registrou 6 casos de atos extremos. É um índice bastante preocupante, um número bastante preocupante de pessoas que acabaram, por uma situação ou outra, cometendo atos extremos. E há uma necessidade muito grande de se falar sobre o assunto, sim, principalmente pela perspectiva de se conscientizar as pessoas e se educar no sentido de que as pessoas estejam mais atentas, porque quem tenta ou aponta que vai cometer um ato extremo, ele tem alguns comportamentos importantes. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto e falar um pouco mais a respeito disso, eu estou recebendo aqui a psicopedagoga, professora Rosimária Aparecida Pedroso Cesarbates, que é professora da Unipar, coordenadora dos cursos, dos projetos de extensão da EAD e que desenvolve, inclusive, um trabalho bastante importante. Esteve, em momentos passados, atuando e coordenando um programa de saúde mental lá da universidade, com palestras e com discussões nesse aspecto. Professora, bom dia, seja bem-vindo. Sempre um prazer recebê-la aqui. Fazia algum tempo já que a gente não conversava, né? Boa tarde, aliás, já. Olá, Rodrigo. Boa tarde. Olá, ouvintes. Boa tarde também. É verdade, já fazia um tempo que a gente não conversava, mas agora, nesse momento que se torna para nós, todos nós, um momento tão difícil, estamos aqui para compartilhar um pouco daquilo que já desenvolvemos nessa área, daquilo que ainda estamos desenvolvendo, inclusive, e poder aí auxiliar naquilo que adquirimos com essas experiências. Ao longo desses anos, esse tema tem sido tratado. É um tema que chama muito a atenção e que às vezes é muito explorado pela mídia e que precisa ter muita responsabilidade, não, professora? Porque é uma questão que não pode se brincar. As pessoas que escolhem, por uma razão ou outra, cometer um ato extremo, tirar as suas próprias vidas, elas apresentam comportamentos. Que comportamentos são esses? Por que é que, como a senhora avalia essa situação que nós temos neste momento na cidade, com um número um número absurdamente alto de pessoas que tomaram essa iniciativa? Sim, um número bastante elevado, que preocupa, que chama muita atenção, e uma das questões que nós precisamos alertar a todos é de que o fato de conversarmos sobre o assunto não aumenta o índice de suicídio. Não é essa a influência que traz. Porque muitas vezes nós deixamos de falar sobre determinados assuntos, um deles é o suicídio, imaginando, levantando essa hipótese de que isto vai alarmar ainda mais, que vai incentivar ainda mais o ato, a escolha do indivíduo. Então, é essa questão de que nós devemos sim conscientizar, devemos sim conversar não só sobre suicídio, mas sobre a saúde mental do ser humano, principalmente na atualidade, em meio à rotina do nosso cotidiano, em meio a tantas correrias, em meio à falta de diálogo, à falta de comunicação entre as pessoas, um olhar, um sorriso, enfim, detalhes que muitas vezes são tão pequenos, mas que passam dos nossos olhos, que a gente não percebe e que muitas vezes poderíamos estar evitando mais um ato de suicídio. O suicídio é um assunto que deve ser conversado. Nesse momento, é mais coerente falarmos sobre os sinais de alerta, como você mesmo solicitou, quais os comportamentos geralmente que essas pessoas têm. Então, nós chamamos de sinais de alerta, que leva esse indivíduo, então, a cometer tal ato, o ato que, para nós, de forma geral, é um ato violento, é um ato ainda inacreditável, inaceitável, e que, por muitas vezes, nós não nos atentamos ao fato de que ao nosso redor, talvez o mais próximo possível, tenhamos pessoas, inclusive, talvez até nos ouvindo, pessoas já com alguma questão em mente e que ela, num dado momento, vai se sentir mal pela reação das pessoas.
Então ela começa a se sentir mal e isso vai cada vez mais prejudicando. Então esse fato de que nós nos sentimos assim é porque nós temos uma cultura, um pensamento, uma história diferente. E nós precisamos avaliar o histórico de cada indivíduo também. Esse é um fator importante. E nós podemos evitar que mais atos como esse aconteçam. O homem é um espírito. É um espírito que tem uma alma. Para aqueles que acreditam, ou talvez queiram acreditar, ou queiram saber sobre isso, é o nosso dever poder falar também sobre o homem como um ser espiritual. Então, o homem, como um ser que tem alma e que habita num corpo, nós vamos separar um pouquinho. O que é o corpo? É a parte visível, essa que a gente percebe, que vê. Mas uma citação importante do corpo, os nossos órgãos dos sentidos. Que é, inclusive, quando nós percebemos, através do nosso olhar, poder ver o olhar do outro. Através das sensações do nosso corpo ou do corpo do outro, nós podemos identificar alguns sinais de alerta, por exemplo, né? O corpo, ele demonstra também quando algo na alma não está bom. Pode ser um cansaço, mas pode não ser um cansaço. E aí várias indagações vão surgindo. A alma. O que é a alma? É a nossa personalidade, são as nossas emoções. É aquilo que tão de perto vem rodear para que fatos como esse venham acontecer. Porque na alma, nos pensamentos é que vão surgindo, então, os planos. Planos para alegria, planos para eliminar a tristeza, planos diversos que encontram espaço na nossa alma. E o espírito, que é a parte da razão. Então, o Rodrigo e aos nossos ouvintes, eu digo sempre assim, que nós estamos, de certa forma, em constante, o nosso espírito e a nossa alma está em constante atrito, em constante conflito. Muitas vezes nós temos desejos e emoções e queremos fazer algumas coisas, mas o nosso espírito nos alerta. É aquela parte da razão, é aquela parte que você tem contato com Deus e que te ajuda a evitar certas situações. Bom, vamos mais além. Deus criou o homem do pó da terra. Isso diz Gênesis 2, versículo 7. Deus criou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas um sopro de vida, transformando-o num ser vivente. É o espírito, é a vida, é o que nós temos, vida, ok? Romanos 12, 2 diz, não vos conformeis a este mundo, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Né? Poxa, nós não vamos fazer nada... As coisas estão acontecendo, nós vamos só achar que esse número é só mais uma situação do cotidiano, né? Então não tenha essa conformidade com as coisas que estão ocorrendo. Mas, aí aqui vem uma das dicas espirituais, é claro. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha a alma aqui. Olha a mente humana. Você que talvez até nem queira muito pensar sobre a questão da espiritualidade, do alimento da alma, que é a palavra de Deus, que são boas leituras, inclusive, boa música, aquela que traz algo de importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Você esteja pensando, puxa, mas eu também enfrento essas situações. Claro que sim, porque independente de nós crermos na espiritualidade ou não, nós temos pensamentos, emoções e constantemente estamos enfrentando coisas da mente. Muito bem. E aí, nós precisamos, então, renovar a nossa mente. Uma das questões, uma das dicas eu já dei, leitura, boa música, inclusive, Rodrigo, eu estive pesquisando um pouco, existem músicas que expressam o desejo de morte. Existem músicas que expressam o desejo do próprio autor daquela música. Ele canta dizendo que quer morrer e quais são os motivos que levam ele a querer se matar. Isso é bom manter distância desse tipo de coisa, para manter a mente saudável e a espiritualidade também. Com certeza, essa é uma das questões. Então a gente precisa ficar muito atento a isso. Atento às nossas crianças, atento aos jovens, aos idosos, enfim, a todo o público. Aquela pessoa que vive prometendo, eu vou me matar, ela precisa de atenção? Ela precisa.
Às vezes ela manifesta num momento de dor. E isso não acontece mais, foi uma única vez, enfim. E pode ser que não. Então, assim, se ela for levada a sério naquela questão que ela está colocando, e se isso for mais de uma vez, e eu vou falar para você aqui mais algumas frases que às vezes ela demonstra, não necessariamente ela diz, eu vou me matar, ou coisa assim. Às vezes ela não diz exatamente isso, mas ela diz alguma outra coisa. Como, por exemplo, o quê? Como, por exemplo, estou cansado dessa vida, não aguento mais. Atenção, famílias que estão me ouvindo. Estou cansado dessa vida, não aguento mais. Essa sociedade é muito corrompida, é muita tragédia, é muita violência. Então, assim, normalmente essas pessoas, elas começam a manifestar e elas vão repetindo isso de tempo em tempo. E existe um momento em que ela realmente ela define que ela quer fazer isso. Se não dá a devida atenção, Rodrigo, pessoas podem vir a cometer o suicídio, sim. E isso uma das questões que eu coloquei aqui, que eu elenquei, um dos fatores que a gente precisa alertar também, principalmente aos pais, para ensinar resiliência. O indivíduo, muitas vezes, ele não tem a resiliência, ele não tem como lidar com a frustração, com o não. Isso, para alguns, não é nada. Mas, para outros, isso é muito difícil. Dói muito. E o indivíduo, quando ele busca exterminar a sua própria vida, ele quer exterminar a sua própria dor. E que ele acha que é só dele. Ninguém mais tem uma dor como a dele. Então ele resolve eliminar o que ele está sentindo. Além de tratar de forma espiritual, quais os tratamentos da saúde, e aí eu digo saúde pública, ou quais os profissionais que podem atender? A senhora falava aí do acompanhamento espiritual. Então as pessoas precisam buscar ajuda com as igrejas, com os padres, com os pastores, enfim, com as pessoas que mais encontrarem-se à vontade para conversar, dependendo do crédito de cada um. Na saúde, quem são os profissionais que podem atender para ajudar essa pessoa a entender o que é que está acontecendo com ela e o que é que ela tem que fazer para mudar esse comportamento, essa atitude ou esse pensamento suicida? Perfeito. Então, além da espiritualidade, nós temos, na área da saúde, a psiquiatria, nós temos também o psicólogo, temos o psicopedagogo, que começa através dos indícios de aprendizagem ou não aprendizagem e de que forma isso está acontecendo nas emoções do indivíduo. Ele poderá identificar e fazer o quê? Encaminhar para um psicólogo, porque é a área específica para lidar com determinados momentos daquele indivíduo. Áreas mais profundas. Então, é a psicologia que vai tratar. Então, seriam estas as áreas. A assistente social, em termos de sociedade, em termos de atendimento aos postos de saúde, também são de suma importância. E esse acompanhamento dos profissionais. Então, não basta ir uma vez, não basta achar que atendeu ou conversou uma única vez e as coisas vão dar tudo certo e que... Inclusive na área espiritual, um dos preconceitos, Rodrigo, é de que a pessoa que sofre, por exemplo, com depressão, a pessoa que se suicidou, a pessoa que, sofre com um transtorno de ansiedade, outros transtornos mais, é porque não tem Deus. E nós sabemos que isso não é verdade. Não é porque a pessoa não tem Deus. E muitas vezes a pessoa, ela se esconde por medo do que o outro vai dizer. Às vezes é uma pessoa que está dentro da igreja, às vezes é uma pessoa sociável, ela tem cargo importante na sociedade, ela tem uma família bonita, uma família a zelar, e quando eu falo família bonita é aquela que a gente acha que está tudo bem, tá? Então assim, vamos entender bem, aquela que a gente aparentemente parece estar bem em suas relações. E, de repente, essa pessoa está sofrendo calada, por medo de se manifestar, pelo preconceito que ela vai ter dos outros. O que vão pensar de mim, o que vão falar de mim. E aí vem uma das questões que nós podemos ajudar, uma escuta sensível. É poder ouvir o outro sem julgamentos,
sem uma pré-determinação, está acontecendo com você por causa disso ou por causa daquilo, mas poder ouvir, compreender, dar espaço para que ela se sinta importante. E a vontade para falar sem ser julgada, sem ser julgada. Com certeza, porque isso é o quê? É uma confiança. Sinais de alerta, então, alguns eu já falei, mas vou repetir. Desânimo constante, isolamento, palavras como não aguento mais, vou acabar com tudo, não vejo mais sentido em nada. Tanto faz quando você pergunta alguma coisa, ela nunca tem uma opinião formada, ou então faz as coisas que jamais faria. Coisas estranhas, começa a fazer algumas perguntas estranhas. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Às vezes, é uma forma de chamar a atenção. Aí, se você dá aquela devida importância, aquilo passa. A pessoa consegue superar. E se não, ela vai o quê? Ela vai construindo na mente dela até o ponto de agir. Despedidas, às vezes a pessoa começa a querer ver pessoas que faz tempo que não vê, a fim de despedir. Pessoas da infância, começa a querer relembrar essas pessoas. Com aparência, por exemplo, uma melhora aparente da depressão, a pessoa estava muito deprimida e de repente ela melhora. Isso pode ser um sinal de que ela decidiu que vai acabar com a própria vida, então aquilo traz um alívio momentâneo. Então ela melhora. E a gente acha que está tudo bem na vida dela, ela melhorou, superou, nossa, está ótima. Mas na verdade ela decidiu e em poucos dias vem a notícia, né? É uma das questões. Desapego a objetos que para ela antes tinha valor afetivo, ela começa a desapegar, ela doa, ou enfim, ela começa a se desfazer de algumas coisas que antes ela tinha nesses objetos ou situações que tinham um valor afetivo, né? E uma das coisas fica só remetendo-se às questões do passado, não vive o presente. E tudo é mais passado. Aparência do olhar, um olhar sem brilho, um olhar de pedido de socorro, tudo isso são sinais de alerta. Obrigado pela presença, pelos esclarecimentos e pela conversa, que eu acho que é extremamente importante para a nossa comunidade, para a nossa gente e para tentar diminuir um pouco esse número absurdo que nós temos de atos extremos. Obrigado. Eu deixo aqui o meu agradecimento, também já o convite, Rodrigo, para o dia 6 de maio, que nós vamos ter um evento com essa questão da saúde mental, de prevenção, com o Dr. Guilherme Derenusson. Nós vamos falar sobre esse tema novamente. Nós havíamos programado um outro tema, mas pela relevância, pelo momento, decidimos então voltar a falar sobre isso. E você que está nos ouvindo, que tem interesse, já pode fazer a inscrição pelo telefone 98451-2766. O nosso DDD é o 44. Então, nós já temos esse evento programado, Rodrigo, para discutirmos. Espero que você também esteja conosco. É um momento de partilharmos um pouco mais. Muito obrigada. Entrevista depois com a professora psicopedagoga Rosimares Aparecida Pedroso Cesar Bates, estará na internet também, no Facebook.